Olá, bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, que você seja ricamente abençoado nessa manhã por essa aula e que em nome de Jesus você possa aprender e abrir seu coração para tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para toda a vida cristã, para toda a palavra de Deus, que é exatamente a queda do homem. Então hoje nós vamos falar da queda do homem, aula número 8. Queda do homem, que hoje a gente vai olhar um pouquinho com cuidado, olhar um pouquinho com um pouco mais de atentos, né, para saber tudo aquilo que Deus quer falar conosco a respeito disso. É uma das passagens mais importantes para nós como cristãos, para a compreensão, principalmente para que a gente entenda tudo aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos orar agora antes da gente iniciar, né, para que o Senhor continue falando com você a respeito de tudo aquilo que nós vamos falar hoje, que você abra sua mente e o teu coração em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer com que este tempo seja de ministração da Tua Palavra, que o Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas, principalmente que nós consigamos, em nome de Jesus, entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar através da Tua Palavra conosco, através desta passagem de Gênesis, da queda, onde todos nós estamos representados através de Adão e de Eva, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue falando conosco, através da Tua Palavra, através dessa passagem, em nome de Jesus. Amém. Bom, o trecho que vai compreender a aula de hoje é Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 13, nós vamos ler, para que você fique aí atento em tudo que nós vamos falar aqui. Nós vamos dividir um pouquinho essa aula, para que a gente consiga então dar todas as informações que são importantes aqui nesse trecho, ok? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores sim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Verso 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe o dia em que deles comerem, os seus olhos se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento, tomou então seu fruto e comeu. Também deu a seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim e soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Então ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus então perguntou: Quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore a qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo. Ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: Que é isso que você fez? E a mulher então respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Uma tragédia, né? Deus criou todas as coisas e diante de tudo aquilo que estava ali diante do homem, ele trai a confiança do Senhor para que, de fato, ele consiga satisfazer os seus desejos, atendendo então a serpente, né? Então, o mais importante da
capítulo da Bíblia, né? Aqui nós sabemos a origem da maldade, da perversidade humana, né? Como as pessoas agem, por que agem dessa forma. De onde surgiu a experiência universal do sofrimento, da dor e da doença, e a realidade da morte para todos nós nasceu aqui neste capítulo, né? Nós entendemos que este é um capítulo histórico. Ele não deve ser lido como uma fábula, como uma invenção ou como uma convenção ou qualquer outro sentido. Nós entendemos que de fato aconteceu, que de fato Adão e Eva existiram e de fato Deus deu essa ordem. Porque senão nada faz sentido, e eu já explorei bastante tudo isso aqui, né? No capítulo anterior que nós vimos da criação da mulher, a bondade de Deus ela é expressa em toda a benevolência, né? Em todos os sentidos, quando Deus coloca e faz a mulher no sentido de ser a companheira do homem, aquela que está à altura, aquele ser perfeito, né? Na medida, e Deus viu que aquilo era bom, né? Então, a bondade de Deus é expressa em preparar o lugar, em preparar a mulher, à altura do homem, mas mesmo diante de tanta benevolência, né, de tanta bondade de Deus, a ingratidão do homem ela é evidente nesse relato bíblico, né, de que eles decidem então ignorar todas essas coisas e fazer com que a sua própria vontade prevaleça. Nós vamos estudar esse trecho aqui em 3 momentos, né? O primeiro deles é a tentação da serpente com a mulher. O segundo é o convencimento da mulher para com Adão. E depois o encontro de Deus para com eles, para questioná-los. Então, no primeiro ponto, no primeiro trecho aqui, do verso 1 ao 5, né? A serpente diz que, versículo 1, a serpente mais astuta que todos os outros animais. Possivelmente era diferente de uma cobra que nós conhecemos hoje, né? Inclusive, no vídeo da novela Gênesis, que eu vou estar anexando aqui nessa aula, de fato, é um animal bem diferente, mais belo e tudo mais, né? Esse vídeo vai ser um pouco longo, né? Então vou usar como complemento dessa aula. Eu vou explicar algumas coisas que possivelmente não aconteceram da novela Gênesis, né? Nós vamos ficar aqui com o trecho bíblico, mas apenas para ilustrar esse momento, já que existe essa obra, ok? Então vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. E quem está também no grupo do WhatsApp, eu mando o link por lá para vocês acessarem, tá joia? Então, a serpente, um animal mais astuto, possivelmente era diferente da cobra que nós conhecemos hoje, que rasteja, né? O animal era esperto, sagaz, né? Isso a Bíblia fala sem nenhuma malícia, sem nada de mal, né? Não havia nenhuma maldade nesse animal, porque Deus o havia criado dessa forma, né? E Paulo vai abordar isso em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, como ele diz de como a serpente com a sua astúcia que enganou a Eva, né? Então, aqui entra essa característica, né? Fazendo referência histórica a isso que Moisés está escrevendo, né? Então, Paulo está fazendo referência a esse fato histórico, né? Assim como a serpente na sua sagacidade, fazendo como referência para destrinchar um novo assunto ali, nós devemos ser vigilantes e tal, estar atentos. Então, Paulo vai acolher um outro assunto, uma outra temática diante do seu texto, ok? Então, entra aqui também o absurdo, né? De onde sempre somos apontados a acreditar que a serpente falava. Nossa, como assim? Vocês cristãos são bobos, né? Inocentes em acreditar que uma serpente fala, né? Mas o maior absurdo diante daquilo que nós cristãos cremos
não necessariamente acreditar que uma serpente pode falar, e sim, se nós cremos que Deus do nada fez existir, assim como em Gênesis 1:1, todas as coisas são possíveis ao Deus Criador. Não tem como crer que Deus não tem a possibilidade de fazer algo dessa natureza. Então, assim, a nossa fé não está numa serpente falante, né? Mas sim que Deus é capaz de fazer tudo isso, e as forças espirituais também têm esse poder de realizar tudo isso, né? Então, se nós concebemos e cremos que Deus criou todas as coisas, é fichinha entender que uma serpente fala, né? A partir do nada Deus fez todas as coisas, é o resultado de tudo aquilo que nós cremos. Então a serpente é tranquilo a gente acreditar nisso. E muitas vezes nós cristãos somos ridicularizados por isso, né? Então, porque eles querem tirar o valor desse texto, né? Mas para o final, se a gente conseguir concluir, eu vou explicar um pouquinho o porquê de tudo isso, né? O porquê esse texto é tão atacado hoje por ateus e outras religiões, né? A Bíblia não diz, né, quanto tempo se passou entre a criação da mulher e este trecho aqui da tentação, né? Pode ter sido um mês, uma semana, meses, né? A Bíblia não fala, mas só diz que isso aconteceu. A Bíblia também não fala do porquê a serpente foi abordar a mulher e por que ele não foi abordar a Adão, né? Muitas pessoas colocam uma perspectiva machista aqui de que a mulher ela convenceria o homem, seria a parte mais frágil. Não sabemos, né? Pode ser, pode não ser, mas a Bíblia não nos diz tudo isso, né? Tanto que na criação Deus coloca como iguais. Então, talvez pelas características da mulher, pela emoção, pela toda a sua formação diferente da do homem, talvez ela estava mais suscetível a esse confronto, a essa dúvida ou qualquer outra coisa, né? Mas a Bíblia não trata disso, então aqui é só uma conjectura, né? Mas o fato é que a serpente ela poderia falar. Essa não era uma serpente comum. Essa serpente pergunta a respeito daquilo que Deus havia mandado, né? Então a mulher responde a serpente, então ela indaga a mulher a respeito da ordem de Deus, né? É verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então ela tinha conhecimento, ela estava presente no momento que Deus falou e deu essa ordem a Adão, ou no momento em que Adão transportou essa informação que Deus havia dito a ele para a sua mulher, né? Então, neste momento aqui, claramente a serpente tinha conhecimento da lei de Deus e ela age com ignorância aqui, né? Uma forma de ignorância fingida, né? De certo, ele tinha conhecimento dessa árvore, ele estava lá no momento, portanto, era uma pergunta de inteligência, de ignorância fingida, né? Não comerás de nenhum fruto do jardim? Ele sabia, a serpente sabia que podia comer, né? Ele queria puxar um papo ali com Eva, né? E Eva cai na armadilha da serpente e responde, né? E tenta estabelecer até uma verdade de Deus ali, tentando meio que ignorar talvez a possível oferta da serpente, né? E a mulher então responde à serpente: do fruto das árvores do jardim sim, a gente pode comer, mas do fruto que está no meio do jardim, vocês não devem comer dele. Essa era a ordem de Deus. Mas perceba aqui que no versículo 3, ela acrescenta algo, mesmo que inocentemente, a ordem de Deus. Deus não disse que não poderia tocar. Deus disse que não poderia comer. E ela diz, nem tocar, para que nós não podemos
possamos morrer, né? Possivelmente por zelo, que ela não queria contato, não queria estabelecer contato com aquele fruto, ou uma tentação, ou qualquer outra coisa, mas Deus não proibiu que eles o tocassem, né? Então a serpente estabelecendo esse contato, essa comunicação, vendo que foi validada essa isca que ela mandou, versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. A ordem de Deus foi que iriam morrer após comer do fruto, né? Isso é uma verdade. Adão, segundo a palavra de Deus, ele não morreu imediatamente após comer do fruto, né? A palavra diz que ele viveu mais de 930 anos depois de tudo isso. Então, há uma falsa verdade aqui naquilo que a serpente está estabelecendo com Eva, né? Mas a aplicação de Deus a respeito desse assunto ele é muito mais ampla, né? Do que se morrer instantaneamente, né? E ganha mortes a respeito, de acordo com nós vemos no texto, e nós vamos falar disso. Não era necessariamente cessar a vida no momento de comer o fruto, ou seja, cair duro, parar de respirar, seu coração parar de bater e ele vir a falecer, né? Este não era o plano de Deus, né? No versículo 3, fique registrado aqui, que Deus diz assim: vocês não devem comer. Vocês não devem comer, né? Está aqui no plural. Possivelmente Adão orientou a Eva, pois ela foi criada depois da ordem que Deus deu a Adão. Orientou, juntou, mostrou e fez tudo isso, né? Então o ponto aqui é que a mulher estava plenamente consciente da ordem de Deus. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela tinha certeza da ordem de Deus. Tanto que ela reproduziu isso para a serpente, né? A serpente se coloca como conhecedora do bem e do mal e contradiz diretamente a ordem de Deus, né? E afirma: é certo que vocês não morrerão. É como se ele dissesse, olha, a serpente dissesse: eu sei mais do que Deus. Vocês devem confiar em mim e não nele. Ele não está dizendo toda a verdade a vocês, né? Então a serpente se coloca como um referencial do bem e do mal naquele momento ali, onde apenas o homem e a mulher davam ouvidos a Deus naquele momento, né? Então, naquele momento, o detentor do conceito de bem e mal era apenas Deus. E os ouvidos do homem estavam inclinados apenas a Deus. E a serpente se coloca como esse interlocutor no meio desse relacionamento entre o homem e Deus, né? E se coloca como melhor do que Deus, né? E é uma característica de idolatria muito clara aqui, né? Por que você acredita nesse Deus? Existe um Deus melhor aqui, que vai fazer mais coisas para você, que está te privando de algo. Uma característica marcante da idolatria, ok? Então, a serpente representa um poder aqui sobrenatural, né, que pretende destruir, estragar o plano de Deus e tudo que ele havia feito. Então, a serpente, ao decorrer do texto aqui, ela começa a atribuir para Deus qualidades egoístas, né, como objetivo de reforçar aquilo que ela tinha dito ali para a Eva, né? Então a mulher ela começa a ficar convencida pela serpente de que de fato aquilo era uma boa ideia, né? Então a serpente tem o objetivo de reforçar esses argumentos, colocando que Deus de fato estava sendo egoísta ali, né? Por isso que ele havia proibido, porque ele não queria deixar de reinar soberano, queria dividir o seu conhecimento com o homem. No versículo 5, né, quando ele expressa isso, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, dele quem? Do fruto, né, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Uma meia verdade aqui, né? De fato, os olhos se abriram. Os olhos
deles se abriram, tanto que eles se cobriram, né? De fato, eles conheceram por provar do bem e do mal, mas não seria o conhecimento absoluto que Deus tem a respeito do bem e do mal, né? A intenção não é que existe um poder nesse conhecimento e Deus não queria dividir com o homem para reinar supremo, né? Então era isso que a isca que a serpente mandou para a mulher, essa foi a isca que a mulher caiu nessa rede e acabou indo na conversa da serpente, né? Entre o término da criação e essa narração, Deus, alguma coisa aconteceu, né, que não existia. Estava claro que a serpente ali representava um poder oposto, contrário àquilo que Deus havia criado, né? E esse poder, essa oposição aconteceu depois que a criação se encerra, porque em todas as coisas que Deus cria, Deus há um registro por Moisés de que tudo era bom. Não existe um registro do mal, né? Não existe esse registro, né? Entre o término da criação e o início dessa narração, algo aconteceu. O mal surgiu, né? Antes do final da criação, e antes do final da criação, Deus diz que tudo era bom. Em que momento isso aconteceu, a Bíblia não nos diz, né? Então, nós ficamos com essa lacuna. Como é que a serpente se dirigiu a Eva, né? Como que ela falou? Quais são as hipóteses, né? Possivelmente como uma encarnação desse mal, né? Mas os estudiosos ainda trazem algumas hipóteses, né? Poderia ser através de uma ilusão, de uma visão em que a serpente acaba entretendo Eva naquele momento, ou Eva pensou ter visto algo e ele simplesmente essas coisas aconteceram na sua mente, né? Esse diálogo não aconteceu de fato entre ele ela e a serpente. Alguma opressão, né? Alguma manifestação, ou de fato como um ventríloco, né? O animal estava ali e essa força poderosa, maligna por detrás, como se de fato o animal estivesse falando. Inclusive na novela Gênesis é dessa forma que é apresentado. Mas a manifestação mais provável desse mal que fossem de fato uma encarnação, uma possessão, isso tudo nos leva a crer dessa forma. A gente não pode afirmar, mas tudo indica. Mas os poderes do mal que estavam ali, de fato buscavam subverter o plano de Deus, e ele consegue fazer isso através desse animal, dessa serpente, né? E aí nós passamos então para a segunda parte desse texto, que é de fato o convencimento de Eva com Adão diante daquela situação, né? A serpente então acaba enganando a mulher e oculta a verdadeira consequência de desobedecer a Deus, fala para eles algumas meias verdades apenas, né? Então o objetivo da serpente ali não era apenas enganar e fazer com que a criação de Deus falhasse, né, a força do mal, mas havia uma intenção ali da serpente, do mal, né, de tomar posse do domínio dessa criação que estava na mão do homem, né? Então o domínio dessa criação estava nas mãos do homem e ele quer reter isso para ele próprio, né? Para o mal, o mal, né? Esta força oculta que é contrária à obra de Deus, arruinar a obra de Deus e tomar o domínio da terra no lugar do homem, e assim acontece, né? A palavra de Deus diz que no versículo 6, a mulher olha para a árvore de outra maneira e percebe duas coisas que chamam a atenção dela, que ela olha diferente para aquela árvore, né?
Então, que a árvore era igual às outras, né? A palavra de Deus diz aqui no versículo 6 que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, boa, como ela sabia que era boa para se comer? Porque era possivelmente parecido com os outros frutos que tinha em todas as árvores do jardim, né? Que eram permitidas. Então era algo muito semelhante. Vendo a mulher que era boa para se comer. Igualmente as outras, tantas outras frutas ela poderia comer, era agradável, era desejável, né? E agradável aos olhos, né? Será que a serpente está correta, né? Chama a atenção aqui de Eva. Será que ela está correta ao afirmar que certamente ela não morrerá? Eva então observou que era desejável para dar esse conhecimento que talvez o desse o mesmo poder que Deus tinha, né? Então ela estava cobiçando algo que Deus não havia prometido a ela, né? De ser igual a Deus, ser soberano, né? Nisto que era diferente das demais. Então ela desejou esse conhecimento. Eva viu que a única coisa diferente que havia naquela árvore das demais no jardim é que ela fornecia um conhecimento do bem e do mal. Era tão boa para comer quanto as outras, desejável quanto todas as outras, mas tinha um plus, tinha algo a mais, né? Tirando de cena o que Deus havia então determinado que era bom e dito ao homem para não comer, né? O verso mais terrível, né? Mais triste da palavra de Deus, então acontece, né? Finalzinho do verso 6 diz então que tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. A escrita hebraica desse trecho nos leva a entender que o homem estava presente em todo o ocorrido ali, né? Ele não repreendeu, não proibiu, não argumentou contra, diferentemente do trecho de Gênesis que a novela apresenta, né? Que quando Eva morde o fruto, ela tenta persuadir então Adão. Adão fala, não, Deus falou para a gente não fazer isso e tal. A Bíblia nos mostra através da sua palavra que possivelmente Adão estava assistindo todo esse evento, né? Ele estava presente e estava envolvido naquela situação, né? Estava com os mesmos desejos e as mesmas intenções que Eva naquele momento. Então ele não teve que ser convencido pela mulher, ele também foi ludibriado pela serpente e houve essa sedução por parte dele também, né? Ele poderia ter feito algo, mas ele de fato não fez. O coração e a mente dele, assim como a da mulher, estava inclinado e envolvido em todo o desenrolar daquela situação, né? Então, 4 ações aqui que estão presentes nesse texto, esse verso 6, representa o maior desastre da humanidade, né? Então, a palavra de Deus diz que Eva tomou do fruto e comeu, que ela deu ao seu marido e também comeu. Então, 4 ações aqui, né? Tomou, comeu, deu e comeu. Então, essas palavras marcam a queda do homem de tal fato, de tal forma, de que ele, então, tem uma sequência rápida que apresenta esse ato tenebroso de desobediência a Deus, né? Então, esse ato, ele acaba trazendo consequências até os dias de hoje, né? Vou elencar algumas dessas consequências apenas para que a gente consiga aqui dar prosseguimento. Então, esses elementos, essas consequências até hoje, né? Elas são sentidas, né? Então, o ser moral que Deus tinha criado, um direito de escolha, usa o seu livre-arbítrio para rebelião,
né? Ao invés de ele escolher devolver esse livre-arbítrio ao Senhor, não. Ele escolhe se rebelar contra o Senhor, né? A tentação e os desejos passam dessa fase da tentação e de fato se torna uma transgressão, né? Uma transgressão real, pecado, né? O homem quebra o pacto, então, que tinha feito com Deus, caem do estado de pureza e de inocência a qual eles foram criados, e aqui se tornam pecadores, né? Então a sua essência santa foi poluída, manchada, e todo o ser foi atingido, todo o seu ser, né? Sua consciência, sua vontade, seus sentimentos, né? Então aqui se inicia a jornada para a morte, né? A morte que Deus teria citado na ordem, né? De que certamente eles morreriam. Então essa morte vai ser marcada pela dor, pela doença e pelo sofrimento, né? Que tem origem aqui na queda, no pecado. Aqui todos nós somos condenados, né? Todos seus descendentes nascem culpados, corrompidos, destinados à morte eterna. Então, este ato tenebroso, né, de Gênesis 3 nos condena. E, além disso, entregam o domínio que tinham recebido de Deus sobre toda a criação para a serpente. Então, cometem um ato de rebelião e traição, entregam à serpente o que deveriam dominar sobre ela. A serpente era um animal como todo outro. A ordem de Deus é que eles dominassem sobre todo animal, sobre toda a terra, sobre todos os mares. E ele se deixa dominar por um animal, né? Então a consequência deste ponto aqui, então dessa ato, ele é instantâneo, né? A gente vê no verso 7, a palavra de Deus diz assim: então seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus, costuraram então folhas da figueira e fizeram cintas para si, para esconder a sua nudez, né? De fato, como a serpente disse, os seus olhos se abriram, né? Para conhecer a vergonha, a culpa e o medo. Mas isso a serpente não disse a eles. Isso a serpente não falou. Que esse seria o abrir de olhos, né? Eles perceberam que estavam nus, cobriram a nudez, porque já não havia pureza, não havia inocência. Eles viram que aquilo era a vergonha. E a palavra de Deus diz no verso 8, deixa eu achar aqui, verso 8, que ao ouvirem a voz do Senhor, eles que andava pelo jardim, quando soprava o vento da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Fugiram do Senhor, né? De fato, eles perceberam que estavam nus e já não tinham mais a pureza e a inocência. Fugiram de Deus, né? Ao ouvirem que ele estava chegando, né? As árvores que Deus havia criado para o deleite, para a felicidade, para o desfrute do homem, para que ele pudesse de fato se alimentar e se satisfazer, né? Se torna esconderijo, fuga, tudo foi arruinado, né? Se torna algo que Deus não havia planejado, né? O homem se esconde em meio às árvores, pensando que pode se esconder dos olhos de Deus, né? Tudo estava arruinado, como se tudo tivesse sido em vão. Toda a criação vai por água abaixo, né? No versículo 8, apenas título de curiosidade aqui, a ideia no hebraico, ela dá uma ideia também do som, né? Como se alguém caminhasse, o som desse caminhar é o barulho que Deus fazia ao andar, ele despertasse a atenção de Adão, né? Tanto pode ser a voz
né, de Deus, quanto este barulho. O hebraico nos dá essa interpretação, né? De fato, o fato é que a presença de Deus antes era prazerosa, ele se encontrava com Adão e Eva no final das tardes para contemplar a criação, ensinar, criar a cultura deste novo mundo, dessa nova criação de Deus, né? Aquilo que era prazeroso, bondoso, agora na vinda de Deus nessa tarde começa a ser então algo vergonhoso, culposo pela parte do homem e da sua companheira, né? Então nós entramos aqui no terceiro ponto, terceiro trecho, né? Onde Deus então faz um encontro com eles e questiona a eles do verso 9 ao verso 13 aqui, né? Então Deus, primeiramente, ele confronta Adão, ele chama Adão, né? Para ver o que ele tinha feito, onde ele estava, né? Adão, onde você está? Por que ele havia se escondido? O que tinha acontecido naquele dia, né? Então, foi algo onde muitas coisas aconteceram ali, né? E Deus foi confrontar, né? Na ordem inversa dos fatos aqui, apenas a título de estudo de fato, né? Porque a serpente, ela aborda a mulher que aborda Adão. Então a serpente, a mulher e Adão. E Deus chega e diz: Adão. Depois ele se dirige à mulher e depois à serpente. Próxima aula nós devemos ver essa fala e essa sentença do Senhor à serpente, né? Ele deixou o responsável pela humanidade ali era Adão, por isso que ele se dirigiu diretamente a Adão. Ele era o cabeça da família, o sacerdote ali no lugar, ele quem tinha o domínio da criação, porque Deus havia dado a ele, né? E aí neste momento ele pede essa prestação de conta. E aí, Adão, o que aconteceu? Ele como responsável ali pela humanidade, como o dominador de todas as coisas, né? Como o responsável, cabeça da família, ele deixou de fazer algo, né? Ele poderia ter impedido, argumentado, falado que não, mas não, ele foi cúmplice naquele momento e a humanidade então foi condenada naquele ato, né? E no versículo 9, Deus começa, né? Uma pergunta retórica de Deus. Deus sabia onde eles estavam, né? Queria despertar o homem para que ele estava chegando. Tipo, olha, atenção, eu estou chegando, né? E essa atenção pela primeira vez, né? Ela gera medo, ela gera ansiedade, culpa por parte de Adão. E diz assim, né? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, né? Então, não havia essa consciência antes, né? E aí, só lembrando, fazendo um parênteses aqui, lembrando que Moisés estava escrevendo diante de uma cultura oriental, né? Onde essa cultura, a maior vergonha que qualquer um poderia passar era se colocar nu publicamente. Então, essa era uma vergonha, era um símbolo de humilhação, de vergonha, de derrota, né? Então, apenas para registrar, diante disso, Moisés também vai registrar tudo isso e fazer algumas leis e explicar algumas leis do porquê a respeito de tudo isso, assim como ele já havia feito anteriormente, né? Em relação ao marido, ao matrimônio e tudo mais no final do versículo 2. Então Deus, né, vai perguntar para ele, mas como assim, Adão? Quem é que te disse que estava no versículo 11? E aí ele já responde essa pergunta logo em seguida, né? Você comeu da árvore a qual ordenei que não comesse? Então ele já dá a resposta aqui. Então aí Adão já tenta se justificar, né? Ele já tenta
colocar isso em perspectiva da sua própria culpa, né? Tentando ludibriar aquilo que de fato aconteceu, né? Deus então perguntou e Adão tenta justificar ou apenas sair como bonzinho da situação, né? Colocar a culpa na mulher e no próprio Deus por conta de tudo aquilo, né? Verso 12 diz assim: então o homem disse: a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, foi a mulher que me deu, não fui eu. Eu não tive culpa em tudo isso, Deus. E como nós praticamos essa isenção? Não fui eu, não. Foi culpa dela que me ofereceu, que me deu, ou que fez qualquer outra coisa nesse sentido, né? Além disso, ainda, ele é como se ele estivesse dizendo assim: a mulher que o Senhor me deu. Eu estava lá de boa, tranquilo, dominando sobre os animais, tendo comunhão contigo, e o Senhor foi com aquele papo lá de não é bom que eu fique só. Eu não quero nem saber desse negócio aí. Isso aí também tem participação sua, Deus. Eu não estou sozinho nessa aqui, não. Né? Então, a culpa da mulher que o Senhor me deu, né? Como se dissesse, eu estava bem sozinho. O Senhor que veio com essas ideias aí de não é bom que eu fique só. E aí o Senhor criou a mulher e ela me deu fruto e por consequência, fazer o quê, né? E, de fato, já dando todos os sinais de que a inocência do homem, de que, de fato, a humanidade já havia perdido as estribeiras. Descarrilhado totalmente, né? Desculpe. Vamos lá. Deus, então, depois de ouvir essa desculpa, né, de Adão, ele direciona seu questionamento para Eva, né? Versículo 13 diz assim: então o Senhor disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher então respondeu igualmente o mesmo comportamento do homem, né? Transferindo a culpa para a serpente, dizendo: a serpente que me enganou, então eu comi. Então a essência, a queda aqui, comportamento, ele é replicado entre o homem e a mulher, e ambos responsável igualmente por aquilo que aconteceu, né? O homem poderia ter evitado? Poderia, mas ele não fez, e ambos igualmente são condenáveis nessa situação, né? Deus faz a pergunta e a mulher responde da mesma forma, do mesmo modus operandi, né, do homem, no mesmo comportamento. Então, ambos estavam em conexão naquele momento, com a mesma essência caída, né? Então, algumas coisas acontecem ali, né, naquele momento. A morte espiritual que já havia acontecido, o estado de inocência estava acabado, né? Separados de Deus, a presença de Deus trazia culpas, né? Separados e se culpando o tempo todo. Conheceram o bem e o mal por conta própria, sem Deus para direcionar essa culpa, esse conhecimento, né? E o que eles ganharam é só culpa e a vergonha, né? O endurecer do coração já estava presente ali. Não houve nenhuma palavra de arrependimento ou uma tentativa de pedir perdão a Deus naquele momento, né? Então, fugindo daquele que poderia perdoá-los, recomeçar tudo aquilo, né? Cheios de medo e vergonha do fracasso que eles tinham acontecido, né? Então, a gente acaba a análise desse texto, mas eu tenho algumas lições, vou tentar passar no menor tempo possível aqui, que eu acho que é de suma importância esse texto para nós aqui nesse momento, né? Fazendo algumas referências, né? Moisés escreveu isso milhares antes deste fato, né? Ele estava na planície de Moabe, ali nas margens do Rio Jordão, prestes a entrar
na terra prometida. Então, Moisés está tentando implantar o propósito ali na vida dos israelitas. E há alguns conceitos que a gente precisa se atentar nesse texto de que Moisés queria transportar para aquele povo naquele momento, né? Primeira coisa é que o mundo que Deus criou era diferente daqueles que nós vivemos hoje, de que eles estavam vivendo ali às margens do Rio Jordão, prestes a conquistar aquela terra prometida que estava ali adiante deles, né? Então, o mundo era diferente. Não era o mesmo que Deus havia criado em Gênesis 1 e 2. Ele era mais parecido com esse Gênesis 3 aqui, né? Obedece às mesmas leis físicas, geológicas, naturais, mas algo aconteceu, né? Poderes malignos entraram e operam o mundo e tomaram a soberania de Deus sobre a criação, né? Deus pode ser desobedecido, né? Logo que nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos não obedecer a Deus, e isso fazia parte do cotidiano daquele povo que estava ali para adentrar a terra prometida e faz parte do nosso cotidiano também hoje aqui, né? Então, isso tem que ficar claro que não era o plano de Deus, mas o homem escolheu isso e ele pecou, conheceu o mal por si só, foi separado dessa inocência que Deus criou para que houvesse na criação do homem, né? Então, ele foi separado de Deus, né? O mesmo contexto que os israelitas estavam ali, o mesmo contexto que nós temos hoje, aqui, diante das nossas vidas, né? Então, o segundo ponto é que aquele mesmo poder maligno que estava ali no jardim, que fez com que o homem pecasse naquele momento, fez com que o homem se desviasse do plano de Deus, usando a serpente, ele estava presente no mundo, naquele mundo ali, naquela terra que eles estavam prestes a conquistar, como no nosso mundo hoje, né? Querendo fazer a mesma coisa, querendo levar o povo de Deus cada vez mais longe de Deus e dos seus propósitos, e se apresentando como forma alternativa a Deus, como forma de idolatria, como forma de ser superior ao Deus Criador, né? Ou seja, certamente não morrerão, eles está poupando vocês de um conhecimento que ele tem, né? Eu sou melhor, dê mais credibilidade a mim do que a esse Deus que não quer dividir da sua essência para com ele, né? E essas alternativas, esses deuses, foram apresentados àquele povo durante 400 anos que eles ficaram ali no Egito, os deuses egípcios, né? Do Egito, os egípcios, a qual eles adoravam, a qual eles prestavam reverência, eles conheciam muito bem e precisavam entender o processo e quem eram esses deuses, né? É o mesmo poder maligno que estava diante deles ali em Canaã, onde era cultuado e adorado em todas as 7 cidades que existiam ali em Canaã, né? Deuteronômio 32:17 vai definir quem eram esses deuses, qual é o poder que está oculto diante desses ídolos, né? Moisés vai falar pela primeira vez, né, que os deuses egípcios a qual ofereciam sacrifício eram demônios, né? Deuteronômio 32, verso 17, né? Moisés identifica quem era, que eles fizeram isso já ali no Egito, e são os mesmos que estavam por detrás, da serpente, né? Os mesmos poderes subversivos, as mesmas tentativas de subverter o plano de Deus ali, né? Apocalipse 12:9 faz referência também a esse poder como o grande dragão, a antiga serpente, né? O diabo, o nosso adversário, Satanás. Então, João, através da revelação de Deus, vai fazer este link, que aquela serpente ali não é uma ilusão, não é uma história com E, né? Uma ficção, uma fábula, mas de fato
um fato, né, sendo aqui prolixo, né, mas aconteceu, era um fato verdadeiro, né. E João, né, no seu evangelho, no capítulo 8, verso 44, vai dizer a respeito do caráter dessa força, dessa pessoa, né, que foi assassino desde o início, nunca houve nenhuma verdade, nunca se firmou, um mentiroso pai da mentira, né. Então, aqui nós conseguimos concluir que quem estava por detrás de todos esses ídolos, né, de todos esses deuses que se apresentam como alternativa, né, e essa adoração, por que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Porque é uma adoração a demônios, né, ao adversário. Então abre os olhos do povo para quem estava de trás daqueles, não eram deuses de verdade, eram demônios que se opunham desde o início às forças malignas que se colocavam diante do plano de Deus e do homem, né? O terceiro ponto aqui é que o bem e o mal são definidos por Deus. Adão e Eva não deveriam ter escutado a serpente, que se coloca ali naquele momento como um falso profeta, né? Como um pregador de algo falso, né? Que eles certamente não morrerão, né? Acreditem em mim, eu sei mais do que Deus, né? Um falso profeta sendo pregado ali naquele momento, né? A mesma coisa os outros povos a qual o povo iria encontrar ali em Canaã, né? Que encontraram ali no Egito também, né? Que pregavam outro padrão moral dos outros povos, e sim aquele que seria dado por Deus através de Moisés para guiar o povo, né? Então, os 10 mandamentos são a base do que Deus diz daquilo que é certo, é a referência da verdade entre o bem e o mal, né? Não mentirás, não fará para si imagem ou escultura, né? Honrará teu pai e a tua mãe. Esses são os princípios, o referencial, né? Quando adotamos um outro referencial, nós vemos o resultado. Eva adotou um outro referencial que não era Deus naquele momento ali da sua tentação. E olha o que aconteceu, olha a tragédia que culminou tudo isso, né? Ali em Gênesis 3. Deus é quem nos dá a referência do certo de o errado, e que isso possa ser consolidado no teu coração nessa manhã, né? Quarto, já caminhando para o final, tem mais um. Moisés queria que o povo visse que Deus criou todas as coisas e a bondade de Deus para com todas as coisas, né? Que ele não matou imediatamente Adão e Eva, e sim os guiou para o arrependimento da mesma forma com que faria com o seu povo, né? Da mesma forma que não teria desistido da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Os israelitas, por mais que se rebelassem 40 anos ali no deserto, desafiando, testando a Deus por todo momento, sendo infiéis, levantando ídolos, esses são herdeiros da herança e da aliança que Deus fez com Abraão, né? Mesmo sendo idólatras, provando a Deus, Deus decidiu dar a terra aos seus descendentes, né? No deserto. Não aquele povo que saiu do Egito, mas assim os seus descendentes, né? E quinto, e caminhando já para o final, Moisés quer mostrar para os israelitas a natureza do pecado, né? O homem continua vulnerável a esses poderes que são contrários a Deus. Da mesma forma que tentaram Adão e Eva, eles continuavam testando o povo de Israel ali, e continuam nos tentando até hoje, né? Por isso deveriam destruir totalmente os cananeus. Esse era o mandamento de Deus, né? Matem todos, destruam tudo, não se façam em casamento, não se unam, ou seja, evitem toda ocasião propícia para o pecado, né? Aniquilem todas as pontas soltas, não restem nenhum daquele povo. Essa foi a ordem de Deus ao entrar ali na terra prometida, né? E Eva, esse foi o erro de Eva, manteve o contato, né? Deu brecha para que tudo isso acontecesse.
e o final foi trágico, né? As consequências disso, né, e o plano de redenção de Deus já vai ser anunciado nos próximos versículos, e na próxima aula, se Deus quiser, a gente continua, tá bom? Já passamos um pouquinho, algum tempo, mas esse vídeo é muito importante, tem mais uns 15 minutos do livro de Gênesis, que você, em nome de Jesus, possa ser abençoado, tá bom? Deus abençoe, excelente domingo para você. Se você está assistindo em outra data, Deus te abençoe, que o Senhor fale muito com você, tá bom? Forte abraço, até mais, Deus abençoe. Tchau.